Muita gente chega e diz assim: doutor, me prova que existe vida após a morte. Eu queria acreditar, eu acho que existe, mas eu queria que o senhor me provasse isso. A ciência já provou que existe vida após a morte? Vou apresentar fatos e você decide se você acha que existe ou não existe vida após a morte. O primeiro fato que chama a atenção são crianças que se lembram de vidas anteriores. Caso reencarnação, mas não vamos falar de reencarnação, estamos falando de vida após a morte. Essas crianças de 2 a 5 anos, elas foram estudadas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E também aqui na nossa região, no Ocidente, na Universidade de Virgínia, o Dr. Ian Stevenson foi o pioneiro nessas pesquisas, onde ele levantou milhares de crianças, e a pesquisa continua até hoje com os seus alunos. Ainda está lá, está publicado os artigos científicos de crianças que se lembram de vidas anteriores. Tem um filme chamado Minha Vida em Outra Vida, que mostra um caso desse, de uma mulher que começa a ter lembranças e eles são até, acho que, evangélicos. Então, eu acho que tem mais base quando a pessoa não tem formação religiosa, ou é de uma religião que é até contrária à ideia de reencarnação. E tem publicações científicas em revistas científicas sobre esses assuntos. E no caso das crianças, além de se lembrarem quem foram, dando detalhes de pessoas mortas, muitas delas não tinham contato com essa história anterior, não foram aqueles que ouviram a família contar um caso e começaram a repetir. E algumas delas apresentavam marcas de nascimento que eram compatíveis com as lesões da morte anterior. Lesão de válvula no coração, o anterior morreu de um tiro no coração. Uma marca no peito, o anterior morreu com um atropelamento, ficou com um machucado no peito. Então, isso é um indício muito forte, eu não vou dizer nem de reencarnação, porque tem que se afastar todos os casos, né? De fraude. A pesquisa científica ela tem que ser isenta. A primeira hipótese é que é fraude. E tem outras, né? Memória genética, criptomnésia, ouviu dizer, a babá cantou, a família mentiu. Então, tudo isso tem que ser investigado antes de chegar à hipótese de reencarnação, que é a última hipótese. Mas, de alguma forma, a consciência dessas pessoas no passado foi captada por essas crianças e elas retransmitiram essas informações de uma forma inexplicável. É estranho, e não é um caso. Se fosse um caso isolado, tudo bem, mas foram milhares de crianças e isso continua acontecendo até hoje. Eu conversei com o Dr. Ian Stevenson, ele falou que em muitos casos eles não conseguem comprovação documental que aquela pessoa existiu, porque aquela pessoa existiu há muito tempo no passado, mas em alguns casos eles conseguem, inclusive ir até o lugar. Às vezes a família levou a criança para a criança parar de falar e a criança chegou lá e começou a andar, reconheceu as coisas. É bem interessante. A outra situação que acontece é as experiências de quase morte. São aquelas pessoas que passaram por um acidente, um trauma, um afogamento, até uma cirurgia, ficaram mortas por um tempo e durante o período da morte elas relatam terem saído do corpo, visitado lugares, visto e conversado com outras pessoas mortas, assistido um acidente do outro lado da rua. Essas pessoas não morreram, né? Porque elas voltaram. Mas isso não prova que existe vida após a morte, mas isso mostra que a nossa consciência ela pode se manifestar de uma forma que a medicina atual não tem explicação. Porque a pessoa estava inconsciente, de olho fechado, estava enxergando e vendo outros lugares. Conversando com pessoas que já morreram. Teve casos de pessoas que andaram pelo hospital enquanto estavam em cirurgia e viram pessoas e conversaram e depois que voltaram aquela pessoa tinha morrido no hospital. Ela conversou com um fantasma. Isso é uma coisa diferente e também tem trabalhos publicados sobre isso. E a última situação que também chama a nossa atenção é as manifestações através das pessoas que nós chamamos de sensitivos ou médiuns, que elas transmitem mensagens de pessoas mortas. Eu vou colocar aqui referências para que você possa pesquisar, não precisa acreditar em mim, mas de pessoas que foi dado apenas um nome para que ela buscasse informação, não tinha nenhum conhecimento prévio daquela pessoa, foi feito em ambiente controlado, e essa pessoa teve um índice de acerto muito maior do que o acaso. Então, várias pessoas ditas médios ou sensitivos foram submetidas a experiências e elas mostraram informações sobre essas pessoas mortas que uma pessoa normal não tinha condição de adquirir. Não quer dizer que tudo isso prova que existe vida após a morte? Não, eu não posso dizer cientificamente que prova, mas eu posso dizer que juntando tudo isso,
as crianças que se lembram de vidas anteriores, as experiências de quase morte com comunicações, os médios que trazem essa informação, a gente pode chegar a uma conclusão muito forte, uma dedução muito forte, que alguma coisa continua após essa vida, essa consciência, essa história é registrada e que existem manifestações inteligentes do outro lado. Se é uma outra dimensão, a forma como isso acontece, aí cada religião tem uma explicação. Mas que provavelmente existe vida após a morte, há um forte indício disso. Então pesquise, continue buscando, quem sabe você chega a uma conclusão diferente. No próximo vídeo nós vamos falar o que acontece quando morremos, para onde nós vamos, como é morrer, se dói, se não dói. Se você gostou desse vídeo, entre no canal e veja o outro vídeo que é uma continuação desse assunto.